Amém. Que Deus abençoe a todos. Uma boa noite a todos os amados irmãos que têm estado conosco todos os dias, unidos em um só corpo, como está escrito na palavra de Deus, para aprender sobre aquilo que a cabeça quer que a gente, que é o corpo, faça. O nosso Senhor Jesus Cristo é o cabeça, como a gente sabe, e a gente tem que obedecê-lo, né? Que mensagem excelente essa que o Júnior pregou. E graças a Deus, pessoal, continuo muito bem, graças a Deus, graças à bondade do nosso Deus, graças às orações que cada um tem feito. Eu peço que continue. Eu peço, por favor, que todos continuem a orar por mim, porque oração nunca é demais, né? Então pode continuar orando por mim para que eu venha continuar saudável e não venha ter mais nenhuma doença que seja semelhante a essa do coronavírus e nenhuma outra doença que me atrapalhe de fazer as coisas, né? Mas graças a Deus Deus tem dado a força para eu honrar esse compromisso que eu fiz com Deus e com vocês, de sempre estar mandando uma mensagem bíblica, que é o nosso Deus falando através da palavra de Deus, né? Hoje eu vou falar sobre o amor, assim como o Júnior bem falou ontem, que o cristão tem que amar o próximo e o inimigo. E o versículo de hoje é de 1 Coríntios, capítulo 13. Eu vou ler o capítulo todo e depois eu vou ler um pedacinho do capítulo anterior, que é o 14. Que é o capítulo 14, que vai ser um complemento, né? Vamos lá então. Deixa eu abrir aqui a Bíblia no 1 Coríntios, capítulo 13. Vou ler o capítulo todo. Capítulo muito lindo. Uma mensagem muito linda essa de 1 Coríntios, capítulo 13, porque é uma mensagem que fala exatamente sobre o amor. Vamos lá então. Ele começa assim, o título: O amor que vem de Deus. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todo conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, mas não tivesse amor, eu nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo conhecimento, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino,
Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora nós vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Assim, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Então, aqui Paulo resume o que é o amor. É óbvio que aqui ele está falando sobre os dons. Aqui ele está falando que o crente, o verdadeiro crente, salvo por Cristo Jesus, por sua fé em Cristo Jesus, ele não adianta ele ter esses dons, não adianta ele falar todas as línguas conhecidas pelos homens, não adianta ele ter o dom de profecia, ou seja, aquele dom de uma pessoa que fala a palavra de Deus tão bem falado, que tem aquele ensinamento que ninguém tem. Não adianta. Se não tiver amor, não adianta. Não adianta ter conhecimento, ou seja, ter aquele conhecimento, aquela ciência, aquela inteligência que ninguém tem. Não adianta se não tiver amor. Não adianta ter aquela fé que tem fé para tudo, para curar isso, para ficar rico, para ressuscitar um morto, para transportar montes e montanhas. Se não tiver amor, não adianta de nada. E se distribuir toda a riqueza para dar para os pobres, mas não tiver amor, nada seria. Porque você sabe que tem muitas pessoas que não dão as coisas por amor. Elas dão com fingimentos e muitas das vezes para se aparecer. E esse não é o amor que o Senhor, não é o amor de Jesus. O amor de Jesus fala a partir do versículo 4 até o 7. O amor é sofredor, ou seja, o amor não precisa alguém amar você para você amar outra pessoa, não. O amor, ele sofre. Ele sofre. Quantos casos a gente vê de mulheres que sofrem na mão de crápulas, de bandidos, que não tá nem aí para elas. Mas por que ela sofre? Porque ela ama puramente. Ela tem um puro amor por aquele cara e o cara não valoriza. Mas o amor dela é puro. Diferentemente de uma mulher que ama apenas se o cara o que ela fizer pro cara, o cara na hora tem que imitar ela para os dois competir ali. Não, isso não é amor. O amor você faz sem esperar nada em troca. O amor não trata com leviandade, ou seja, não fica buscando interesses. Não se ensoberbece, ou seja, a pessoa que faz algo de bom pelo outro, pessoa que ama o próximo, ela não vai se vangloriar por ter ajudado aquela pessoa. Por exemplo, que a gente conhece que tem gente que ajuda um parente, mas na primeira situação ela joga na cara. Ela fala: você lembra que eu te ajudei naquela época? Então essa pessoa ela não ajudou com amor. Não. Ela ajudou com soberba, para se ensoberbecer, como está escrito aqui no versículo 4. Versículo 5. Não se porta com indecência. Ou seja, não é indecente, não é aquele amor à base de troca, sabe? Que tem que receber para dar. Não, primeiro dá e não fica com esperança de receber. Esse é o amor puro. O amor não suspeita mal. O amor não... Ninguém que ama vai assassinar uma pessoa. Pessoa que falar que ama alguém e depois matar, como acontece com muitos casais,
que o cara fala assim: se você não é minha, você não é de mais ninguém. Esse cara não ama aquela mulher. Ele não ama. Porque se ele amasse, ele nunca, nem sequer iria ameaçar a mulher amada. Ele é uma pessoa que suspeita mal, como está escrito aqui na palavra de Deus. Não folga com a injustiça. Ou seja, o amor não gosta de injustiças. Por isso que quando existe dois casais que se amam verdadeiramente, quando um faz algo pro outro, o outro não aceita ficar sem fazer nada. Por quê? Porque é justo. Porque não folga com injustiça, mas folga com a verdade. E o amor também não mente pro outro. A pessoa que ama não vai ficar mentindo pra outra. Porque o amor folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Quando a pessoa ama alguém, ela fica até o final. Não interessa o que aconteça. Ela suporta tudo por causa do amor. E o amor, por fim, nunca falha. Tudo pode falhar nesse mundo, mas uma pessoa que possui o verdadeiro e puro amor, nunca vai, aquele amor daquela pessoa vai falhar. É óbvio que isso aqui está falando do amor de Cristo. O amor de Cristo representa o puro amor. Um amor que não folga com a injustiça, que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Cristo tudo sofreu. Creu que Deus iria ressuscitá-lo. Creu que conseguiria passar por tudo isso. Esperou o tempo passar, suportou a dor na cruz. Cristo verdadeiramente tem o verdadeiro e puro amor. E agora os discípulos de Cristo, que somos nós, a esposa de Cristo, temos que seguir os seus passos, temos que imitar o seu amor. E agora que eu já passei do horário, eu vou para o versículo 14 rapidinho, que é um cumprimento, porque a gente sabe que no original, no grego, não existe capítulos. É tudo seguido, não existe capítulo. Então, o versículo 14 é uma continuação do que está sendo falado no versículo 13. Aqui eu vou ler... o versículo... Só vou ler o versículo... até o versículo 3. O correto uso dos dons, diz o título. Versículo 1. Seguir o amor. Ou seja, esse amor do capítulo 13, que a gente leu, é o amor de Cristo. É o puro amor que Cristo teve por nós. E agora no versículo 14, ele completa falando assim, ó: esse amor que Cristo teve, vocês têm que ter. Sigam esse amor. Esse amor que Cristo teve de se dar por nós, esse é o amor que nós temos que ter uns pelos outros. O amor que não suspeita não suspeita mal. O amor que não folga com injustiça, mas folga com a verdade. O amor que tudo pode, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Sigam esse amor. O Espírito Santo está nos revelando nessa noite através de 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1. Sigam o amor. Então, nós devemos seguir o amor, como o Júnior falou, amar o nosso próximo e amar o nosso inimigo também. Então vamos exalar o amor, vamos suspirar o amor, vamos pairar. Aonde a gente andar, o amor tem que pairar sobre nós, tem que ser exalado sobre nós o amor de Cristo.
E agora ele continua: e procurai com zelo os dons espirituais. Então, qual é a lição de hoje que o Espírito Santo está nos revelando, amados irmãos? Ele fala, em primeiro lugar, sigam o amor de Cristo. Assim como Cristo amou vocês, amem uns aos outros e amem também os seus inimigos. Segundo, agora que vocês seguem o amor, agora vocês devem procurar com zelo os melhores dons espirituais. E qual é o melhor que o apóstolo Paulo fala? Ele continua aqui, ó, mas principalmente o dom de profetizar. Amém? Então, profetizar não é trazer uma revelação que não existe na palavra de Deus, não. Profetizar significa falar, proferir a palavra que vem de Deus. Hoje a Bíblia já foi selada lá em Apocalipse. Então a gente não pode acrescentar nada nessa Bíblia aqui, ó. Nós não podemos acrescentar nada, senão a gente está cometendo um pecado horrível contra Deus. Então, quando fala em profetizar, fala em falar a palavra de Deus. E a palavra de Deus já foi revelada. Tá aqui, ó. É isso que a gente está fazendo todas as noites. Então a gente tem que procurar esse dom, buscar esse dom. Em primeiro lugar, seguir o amor de Cristo. Segundo lugar, procurar o dom de profetizar a palavra de Deus. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus abençoe todos vocês. Uma boa noite. E me desculpe por ter passado do horário mais uma vez. Boa noite a todos.